Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Sexta Criminal. Meu nome é Júlio Chagas, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de todos os nossos vídeos novos e já vai deixando aquele like para dar uma força aqui pra gente. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Joyce Aparo, um caso que é bem polêmico lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil ele não é muito conhecido. Lá, inclusive, a população chegou a ficar muito dividida a respeito do desfecho final do caso. Então, se você quer conhecer mais a respeito do caso, fica aí e vamos pro vídeo. Em agosto de 1987, um corpo foi achado sob um viaduto por um garoto que passeava com seu cão, na cidade de Bernardston, no estado de Massachusetts. O corpo pertencia a Joyce Aparo, de 47 anos, que estava desaparecida fazia alguns dias. Ela estava de camisola e com uma toalha amarela em sua boca. Também tinha uma meia calça em seu pescoço que foi usada para estrangulá-la. Tudo levava a crer que se tratava de um sequestro que deu errado, pois Joyce estava a 105 quilômetros de sua casa, que ficava na cidade de Glastonbury, no estado de Connecticut, um estado que é vizinho de Massachusetts. Os policiais achavam que os sequestradores iriam levá-la para o cativeiro, mas alguma coisa no meio do caminho deu errada e eles decidiram matá-la. Foi então que se deu início às investigações. A polícia de Bernardston já havia localizado o carro de Joyce abandonado em um riacho alguns dias antes. E quando foram até a casa dela, a única coisa estranha era que a porta da frente estava destrancada. Porém, não havia nenhum sinal de luta ou alguma coisa quebrada que pudesse mostrar que ela teria sido levada à força. A primeira pessoa com quem a polícia falou foi o chefe de Joyce, Mike Sicaro. Foi ele quem fez a identificação do corpo e falou sobre Karen Aparo, que era a filha de Joyce na época com 16 anos, quando a polícia lhe perguntou se ele conhecia algum parente próximo dela. Os policiais então foram atrás de Karen para informar que localizaram o corpo de sua mãe. Karen estava na casa da família Markov, uma família de violinistas que davam aula para ela. Como eles moravam longe, era comum a garota dormir na casa deles quando ela tinha aula de violino. Na hora que a polícia chegou na casa dos Markov, todos estavam lá. Então eles chamaram Karen para conversar e informaram a ela que a sua mãe havia sido morta. Segundo um dos policiais, Karen ficou extremamente pálida. Ela dizia que não acreditava que isso tinha acontecido. Os policiais perguntaram para Karen se ela tinha alguma ideia de quem poderia ter feito isso com a sua mãe. Ela disse que não, e que sua mãe não tinha nenhum inimigo. Os policiais então voltaram até a casa de Joyce para fazer uma perícia mais minuciosa. Como eles já tinham visto antes, não havia sinal de arrombamento e nem de luta na casa. Quem quer que tinha entrado lá, ou tinha acesso fácil à casa, ou sabia muito bem como arrombar uma fechadura sem danificá-la. Os policiais foram até o quarto de Karen, que estava intocado. Tudo estava muito bem organizado e não tinha nada suspeito ou até mesmo fora do lugar. Os policiais até comentaram que era um quarto muito arrumado para uma adolescente. Já o quarto de Joyce estava todo remexido, como se alguém tivesse procurado algo por lá e saído com muita pressa. Os policiais também falaram com os vizinhos, porém nenhum deles ouviu algo que pudesse ajudar nas investigações. Eles então decidiram falar com os colegas de trabalho de Joyce, e alguns deles disseram que Joyce era conhecida por ser muito rígida e ter um pavio muito curto. O chefe de Joyce, Mike Sicaro, disse que pensou muito a respeito do que poderia ter acontecido com ela e que, na noite passada, ele se lembrou de um fato que talvez tenha alguma ligação com o assassinato dela. Ele disse que alguns dias antes ela havia sofrido um acidente e falou para ele que o carro não era seguro e queria outro. Porém, ele disse para ela que não era possível pegar outro carro por conta do contrato da empresa. Segundo ele, ela ficou furiosa e disse para ele que se ele não resolvesse, ela daria um jeito de se livrar do veículo. Os policiais então montaram uma teoria de que Joyce poderia ter contratado um criminoso para se livrar do carro e que por algum motivo esse criminoso acabou matando ela. Mas logo isso não se sustentou e eles tiveram que seguir outra linha de investigação. Eles então foram falar com os ex-maridos de Joyce, começando pelo pai da Karen, Michael Aparo. Michael trabalhava para uma organização de caridade católica. Ele foi casado com Joyce por 10 anos. Antes de se conhecerem, ele queria se tornar padre, mas segundo ele, se apaixonou e decidiu se casar com ela. Michael contou aos policiais que os 10 anos de casados foram um inferno, que Joyce era extremamente manipuladora e que zombava da fé dele sempre que podia, e que após a separação, ela tentava ao máximo afastar a filha dele. Os policiais viram que Michael tinha motivos para matar Joyce, então eles decidiram investigar melhor. Eles começam coletando depoimentos de amigos e parentes próximos dele, e todos os amigos e parentes falam a mesma coisa. Eles dizem que Michael era um homem muito tranquilo
e que jamais faria uma coisa desse tipo com a Joyce, mesmo ela sendo ruim para ele, fazendo tudo o que fez e ainda tentando afastar a filha dele. Após os policiais coletarem várias informações sobre Michael, eles continuam a investigação. Eles localizam outro ex-marido de Joyce, Peter Thurow, que foi casado com Joyce por mais de 2 anos. Peter disse aos policiais que Joyce era mentirosa, manipuladora e controladora, e que quando eles se separaram, ela se mudou e contou para todos os novos amigos dela que ele havia se matado por causa dela. Os policiais coletaram todas as informações que queriam sobre Peter e depois perguntaram para ele onde ele estava na noite do crime. Peter acabou sendo descartado como suspeito, pois ele conseguiu provar que estava em um local muito longe de onde aconteceu o crime. Os policiais então decidem falar com o terceiro ex-marido de Joyce e ex-padrasto de Carrie, John Davis. Ele disse praticamente as mesmas coisas sobre Joyce, que ela era mentirosa compulsiva, controladora e que nunca nada estava bom o suficiente para ela. Disse também que quando eles se separaram, Joyce começou a espalhar para todos os parentes e amigos que ele era alcoólatra e homossexual. Ele disse que se dava muito bem com a Carrie e que tinha muita pena da garota. Segundo ele, Joyce era extremamente controladora, manipuladora e agressiva com a filha, e que uma vez ele tentou intervir quando ela estava batendo na Carrie, porém foi ainda pior, e que isso acabou resultando na separação deles, pois ele já não aguentava mais. Com todas essas informações sobre o relacionamento conturbado de Joyce com sua filha, os policiais decidiram chamar Karen na delegacia para lhe fazer algumas perguntas. Karen estava morando com seu namorado, Dennis Coleman, desde a morte de sua mãe. Dennis tinha 19 anos. Ele conheceu Karen em junho de 1986 no estacionamento do condomínio onde eles moravam. A polícia começou a perguntar para Karen se a mãe dela gostava do Dennis. Carrie respondeu que sim. Não convencidos, os policiais disseram que, de acordo com o que sabiam sobre a personalidade de Joyce, ela não estaria nem um pouco feliz com o relacionamento deles, ainda mais pelo fato de que Dennis não estava na faculdade e que também não era de família rica. Carrie ficou nervosa e os policiais perceberam. Irritada, ela disse que sua mãe não se intrometia em seus assuntos. Os policiais disseram para ela que sabia que isso era mentira. Ela ficou mais irritada ainda e disse que não poderia ser mantida na delegacia contra sua vontade e que ela queria ir embora. Os policiais disseram que ela poderia ir embora a hora que quisesse. Eles até ofereceram uma carona para ela. Ela recusou e disse que só queria usar o telefone para chamar alguém para ir buscá-la. Eles então mostraram onde ficava o telefone. Essa atitude de Carrie deixou os policiais bem desconfiados. E para completar, quando ela foi usar o telefone, ela ligou para o namorado e começou a fazer questionamentos estranhos, perguntando se ele havia limpado tudo direito, se não havia deixado nada para trás ou esquecido alguma coisa. E bem na sala ao lado estava uma policial que ouviu tudo. Assim que Carrie saiu do telefone, a policial foi falar com os outros policiais a respeito do que tinham ouvido. Os policiais rapidamente mandaram alguém pegar Karen, que já estava indo embora, para interrogá-la. Quando Karen voltou para a delegacia, os policiais perguntaram para ela para quem tinha ligado. Prontamente, ela respondeu que para o namorado Dennis. Eles então perguntam sobre o que tinham conversado e ela disse que só pediu uma carona. Os policiais então repetiram as frases que a policial ouviu da Carrie enquanto ela estava no telefone. Karen ficou surpresa e muito assustada. Nesse momento, o namorado de Karen chega à delegacia para buscá-la. Os policiais aproveitam e pedem para que levem Carrie para outra sala. Nisso, eles chamam Dennis e começam a fazer algumas perguntas. Eles começam perguntando há quanto tempo eles se conhecem e como era a relação dele com a mãe da Carrie. Dennis, meio nervoso, responde que conhece Carrie há 1 ano e pouco e que sua relação com Joyce era normal. Os policiais então perguntam se Joyce aprovava o namoro deles. Ele desconversa e depois diz que sim. Eles perguntam se ele tem a chave da casa. Isso porque quem entrou na casa não precisou arrombar a fechadura. Dennis confirma que tem. Os policiais perguntam qual foi a última vez que ele esteve na casa. Dennis diz que no dia anterior da morte de Joyce e que ele só usava a chave para alimentar os gatos quando não tinha ninguém na casa. A essa altura, os policiais estavam muito desconfiados, ainda mais pelo comportamento de Dennis, que demonstrava muito nervosismo. Dennis pergunta se ele pode ir embora, alegando que tem compromisso. Os policiais dizem que tudo bem e o liberam. Com todas essas novas informações extraídas da Carrie e do Dennis, os policiais decidem ir até a escola para falar com a diretora e os professores deles. Tanto a diretora quanto os professores falaram a mesma coisa deles, que eram bons alunos e nunca tiveram problemas na escola. Porém, todos enfatizaram o fato de que Joyce, a mãe de Carrie, era uma pessoa muito difícil de lidar. Um dos professores chegou a dizer que Joyce era insuportável e que quando Karen tirava notas baixas, ela chorava e implorava para que eles não contassem para sua mãe, pois senão ela iria apanhar muito. Alguns professores chegaram a falar
que com frequência, quando Karen era mais nova, eles notavam alguns hematomas nela e que ela já tentou se matar uma vez tomando vários comprimidos de sua mãe e que só não morreu pois foi levada a tempo ao hospital e que Joyce, ao invés de amparar a filha, ficou furiosa e começou a agredi-la e teve que ser contida pelos seguranças e tirada do hospital. Após esse fato da tentativa de suicídio da Karen, foi pedida uma avaliação psiquiátrica da Joyce e de sua filha. A avaliação da Joyce concluiu que ela era histérica, agressiva, cruel e queria ao máximo controlar a vida da filha. A da Karen mostrou que ela se sentia presa, controlada, tinha grande necessidade de aprovação da mãe e ao mesmo tempo sentia muita raiva dela. Alguns dias se passaram desde que Karen e Dennis estiveram na delegacia. E para a surpresa dos policiais, Karen voltou lá com um advogado. Ela disse aos policiais que Dennis não tinha ido ao funeral da mãe dela e que depois ele ligou falando que havia matado e que deixou um bilhete sobre a cama dizendo: "Eu farei o trabalho, minha garota dos sonhos." Os policiais perguntaram para Karen se Dennis havia dito o porquê ele matou a mãe dela. Ela disse que, segundo o próprio Dennis, ele queria que eles ficassem juntos para sempre, sem a mãe dela para atrapalhar, pois ele sabia que a mãe dela jamais aprovaria que os dois ficassem juntos. Os policiais vão direto para a casa de Dennis. Chegando lá, eles dizem para ele que precisam dele na delegacia para responder algumas perguntas. Dennis, meio assustado, diz que tudo bem e que ele só precisa pegar a sua carteira. Os policiais então dizem que vão acompanhá-lo. Quando os policiais chegam ao quarto de Dennis, eles se surpreendem. Há fotos de Karen espalhadas por todo o cômodo. Há fotos nos móveis, nas paredes, nas portas, fotos em todo lugar, como se fosse uma espécie de santuário para a namorada. Nesse ponto, os policiais notam a obsessão de Dennis por Karen e que ele seria capaz de fazer qualquer coisa para ficar com ela, inclusive matar. Os policiais então o levam para a delegacia. Eles o interrogam na intenção de obterem uma confissão. Dizem para ele que sabem que ele matou Joyce e que Karen contou tudo. Dennis fica bem confuso, parece não acreditar nos policiais. Ele não acredita que Karen possa ter entregado ele. Os policiais dizem que encontraram o bilhete que ele deixou para Karen e perguntam para ele o que significa aquela frase que estava escrita no bilhete. A princípio, Dennis desconversa, diz que tem algo a ver com o médico. Depois ele volta atrás e diz que tem algo a ver com os gatos que ele alimentava na casa de Karen. Os policiais então o pressionam, dizendo que sabia da personalidade de Joyce, sabiam que ela agredia Karen e era extremamente controladora com ela e jamais deixaria que os dois ficassem juntos. Dennis percebe que não tem mais como negar. Ele então confessa. Ele se justifica, dizendo que propôs várias vezes para Karen que os dois fugissem juntos, para algum local onde a mãe dela não os encontrasse. Mas Karen tinha muito medo e não aceitava essa proposta. Ele disse também que uma vez, quando estava na casa de Karen, ele encontrou o diário dela e leu algumas páginas, onde Karen relatava os abusos físicos e psicológicos cometidos pela sua mãe, e que ela já não aguentava mais e estava cogitando suicídio. Dennis disse que isso o preocupou muito e tinha medo de que Karen realmente se matasse e ele a perdesse para sempre, por culpa da Joyce. Ele então confessa e diz que fez tudo isso sozinho. Fez isso para salvar Karen de sua mãe cruel. Dennis então é preso e a polícia dá o caso por encerrado. Porém, alguns dias depois, Dennis entra em contato com a polícia e diz que tem informações importantes a respeito do crime. Os policiais vão até ele para saber quais informações importantes são essas. Dennis, logo de cara, diz que Karen sabia de tudo e estava metida nisso desde o começo e que ela descobriu sobre o seguro de vida de sua mãe no valor de $300 mil e que essa, segundo ela, seria a passagem para sua liberdade. Dennis foi ainda mais longe, dizendo que Karen insistiu mais de um ano para que ele matasse a mãe dela e que foi ela quem planejou tudo. Disse também que Karen escreveu cartas para ele dizendo que tudo ficaria bem e que se as coisas dessem errado e ele fosse preso, ela ficaria do lado dele, não importasse o que acontecesse. Porém, assim que ele foi para a prisão, ela não falou mais com ele e ele se sentiu abandonado. Com essas novas informações, a polícia decide investigar. Eles vão até a casa de Karen e do Dennis para encontrar o diário dela e as cartas que ela escreveu para ele. E encontram e levam como provas. Em uma dessas cartas, ela diz: "Eu realmente acredito que sairemos bem, mesmo que nós dois tenhamos que passar 25 anos na cadeia. Embora eu ache que não. Se o pior acontecer, prometo que farei o melhor por você. Escreverei cartas, enviarei biscoitos, bolos, pães, cartões de Natal, livros e palavras cruzadas. E sim, eu irei visitá-lo sempre que puder. Deus estará com você, Dennis. Caso contrário, estaremos juntos no inferno."
para sempre. Além deles descobrirem que Dennis falava realmente a verdade sobre Karen, eles também descobrem outros dois cúmplices, Kira Lichtner, de 16 anos, e o seu namorado, Christopher Whitley, de 19. Ambos eram amigos de Karen e do Dennis, e eles ajudaram ele a se livrar do corpo de Joyce. No diário, os policiais também descobrem que Karen estava dormindo com Alexander Markov, filho do professor de violino dela, e que inclusive ela anotava o número de vezes em que os dois tinham relações sexuais. Os policiais então prendem Karen e os outros dois cúmplices. Essa notícia se espalha rapidamente por todos os Estados Unidos, já que a mídia vinha cobrindo o caso desde o início. Com essa reviravolta, a população fica bem dividida a respeito de Karen, se ela era culpada ou não. Alguns acham que ela manipulou Dennis para que ele matasse sua mãe e ela pudesse ficar com Alexander Markov e o dinheiro do seguro. Já outros acreditam que Dennis está mentindo e só quer prejudicar Karen, já que ela se afastou dele assim que ele foi preso. A polícia também passa a investigar Alexander Markov por conta do relacionamento dele com Karen. Porém, logo fica provado que ele não tem nenhum envolvimento no assassinato de Joyce. Todos os quatro envolvidos no crime vão para julgamento. Dennis se declara culpado da acusação de assassinato e pega 34 anos de prisão. Kira e Christopher fazem um acordo com a promotoria em troca de mais informações sobre o crime. Dessa forma, eles acabam respondendo pelo crime em liberdade. Karen é indiciada por conspiração e associação ao assassinato. Porém, ela acaba sendo absolvida pelo júri. No tribunal, quando ela ouviu do juiz que foi inocentada, ela foi até o júri chorando, cumprimentou um por um e disse a eles que eles haviam salvado a vida dela. A defesa de Karen sempre se utilizou do argumento de que ela era uma vítima, que sua mãe era extremamente cruel e que Dennis a manipulou, não o contrário. Essa estratégia da defesa funcionou e conseguiu convencer o júri. E mesmo com todas as provas que a polícia havia conseguido, comprovando realmente que Karen planejou o assassinato de sua mãe, ela foi inocentada. Isso acabou gerando muita polêmica e indignação no país. Houve inúmeros pedidos para que o caso fosse reaberto e Karen Aparo fosse julgada novamente. Porém, isso nunca aconteceu. Karen atualmente mora no estado do Missouri. É casada e trabalha como administradora em uma casa de repouso para idosos. Dennis Coleman cumpriria sua pena até 2021. Porém, ele obteve uma redução em sua sentença por bom comportamento, sendo libertado em abril de 2014. Ambos não falam com a mídia a respeito do crime e preferem levar uma vida privada. Esse caso foi um dos que mais repercutiu em todos os Estados Unidos. A maioria da população o acompanhou na época. A riqueza de detalhes e toda a polêmica envolvendo o crime fizeram com que ele ganhasse muito ibope. Ele ainda rendeu um livro que foi lançado em 1992 e um filme lançado em 1994, ambos com o mesmo nome, Beyond Obsession, que em português significa Além da Obsessão. E chegamos ao final de mais uma Sexta Criminal. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. Se porventura já conheciam, comenta aqui para a gente compartilhar conhecimento. Se vocês tiverem alguma ideia, algum assunto aqui para a Sexta Criminal, comenta aqui também. E eu vou estar deixando as minhas redes sociais aqui embaixo, caso vocês queiram me seguir por lá. Um grande abraço e até a próxima.